Olá, meus caros alunos e alunas, eu sou o professor Heron e você está no canal Heron Educador. E na aula de hoje a gente vai falar sobre as grandes navegações, todos os mitos que alguns deles ainda se perpetuam até hoje, como a tal da Terra plana, saca? Vem de muito tempo atrás, mais ou menos uns 500 anos atrás, as pessoas ainda acreditavam nesse tipo de coisa. E você quer saber como elas mudaram de ideia? Bom, aí você vai precisar assistir a aula até o final. É claro que eu vou já te pedir, se você é daqueles que não acreditam em terra plana, se você é aqueles que acreditam que existe a possibilidade de você dar a volta no mundo, então, pô, dá uma moral aqui para mim, dá um like aí nesse vídeo, se inscreva no meu canal, ative as notificações para que você sempre possa saber quando tem vídeo novo. E agora, sem mais delongas, vamos navegar por mares nunca dantes navegados. Então, vamos à aula? Eu começo aí apresentando para vocês um pouquinho sobre o mundo desconhecido. A gente vai prestar atenção agora um pouquinho sobre a produção de mapa e a produção do conhecimento que os europeus tinham no finalzinho ali do século XV. Então, basicamente, o mundo que eles conheciam era circunscrito ao norte, basicamente, da África, a região ali do Oriente Médio, um pouco mais para o Oriente e só, mais nada. Basicamente era isso aqui que eu vou apresentar para vocês. Olha a imagem aí para a gente perceber. Bom, a gente tem aqui olha, uma imagem de Portugal, né? Claro, um mapa. E aí você vai perceber, poxa, professor, mas que mapa é esse? Que estrutura cartográfica é essa? Você tem um peixe aqui enorme, você tem aqui uma caravela. Bom, gente, tudo isso tinha a ver com o momento que a gente estava vivendo historicamente. Final do século XV, a gente tem essa forma de você interpretar a cartografia e os mapas. A ideia era representar não só a realidade que você percebia, mas também alguns elementos que comporiam essa realidade. Então, nesse sentido, os mapas são bem ilustrados, digamos assim, saca? E aí a gente vai dar continuidade e mostrar outros mapas. Aqui a gente consegue perceber outros elementos, como estruturas de rotas comerciais, principalmente aqui no norte da África, como eu havia apresentado para vocês. A percepção aí do mundo conhecido agora de modo mais amplo. Percebam aqui, olha, os anjos soprando as correntes de vento, né? Então, a ideia é que haveria vento por conta do anjo soprar. Que maravilha é você estudar história, principalmente um momento tão espetacular que são as grandes navegações ou a expansão marítima. Aí depende do livro didático que você está estudando, mas no fundo é basicamente a mesma coisa. Voltando aí para a nossa estrutura, digamos assim, de aula, eu quero te chamar a atenção que o comércio de especiarias que vai ser iniciado lá com as cruzadas, a gente já viu sobre as cruzadas aqui em aulas para trás. Se você ainda está com dúvida, assiste aí as aulas que a gente vai trabalhar sobre a Idade Média, o fim da Idade Média, que eu vou falar para vocês sobre as cruzadas. E é nesse momento das cruzadas que vai se intensificar o comércio com, basicamente, o que os europeus vão chamar de Índias. Basicamente, Índias era todo o Oriente, certo? Desde o Oriente Médio até propriamente países aí como Índia, China e por aí vai, certo? Então, os europeus chamavam, a grosso modo, de tudo aquilo ali de Índias, o comércio das Índias. E esse era um comércio que passava estruturalmente por você comprar barato e vender caro as especiarias. As especiarias são uma enormidade de temperos, estupefantes. Professor, o que significaria estupefaante? É a chamada droga. Hoje em dia, um dos estupefantes vendidos abertamente nessa época é o ópio, certo? No qual hoje é considerado uma droga, mas na época era uma espécie aí de
estimulante, vai? Voltando aí aos elementos, o que gerava mais lucro, de fato, eram as especiarias voltadas basicamente para tempero, como gengibre, pimenta. Opa, pimenta era extremamente importante. Grande parte das comidas da Europa eram comidas assim, de certa forma, meio que insossas, algumas delas até meio azedas, e aí precisava tacar pimenta, tacar tempero, gengibre, cominho. Tudo isso era comercializado muito fortemente no Oriente, né, que os europeus chamavam de Índias, e tinha um valor muito alto, principalmente que é o momento ali dessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, onde a gente tem o desenvolvimento das grandes feiras de comércio por toda a Europa, é o início do surgimento das cidades que surgem em torno dessas feiras comerciais, e é nesse momento que se intensificam as chamadas rotas comerciais, que, como eu disse lá atrás, a princípio eram dominadas pelos islâmicos e aos poucos vão sendo reconquistadas pelos europeus através aí das cruzadas, tá? Então, volta lá na aula de cruzadas se você tiver alguma dúvida. Esse comércio de especiarias se dava basicamente pelo mar Mediterrâneo. É claro, uma parte era feita por terra, ali na região do Oriente Médio, e a outra parte era feita pelo mar Mediterrâneo, certo? Bom, desse mar Mediterrâneo a gente vai se destacar aí duas grandes cidades importantes, Gênova e Veneza, como portos comerciais. É claro que a cidade de Milão também era importante, outras cidades vão ser postos comerciais também fundamentais, mas o destaque que a gente coloca é Gênova e Veneza, porque todas as rotas comerciais, as principais rotas comerciais passavam por essas cidades. Eram cidades onde vai ter um desenvolvimento também de bancos, possibilidade aí de investimentos, grana para investir na compra e na venda desses produtos. Então eram cidades extremamente importantes. E é nesse sentido que a gente vai começar a pensar nas alternativas. Como as rotas estavam meio que dominadas aí, entre aspas, por essas duas cidades, a gente vai buscar ou vai ter a necessidade de alternativas para aqueles países que vão se formar nesse momento histórico, aqueles países que vão inicialmente formar um Estado nacional moderno, coisa que também nós já falamos em aulas passadas, é só voltar lá, formação dos Estados Nacionais Modernos, que você vai entender um pouco melhor sobre isso. O destaque aí vão ser os dois primeiros estados a se formarem, Portugal e Espanha, e logo estados que são voltados para o comércio. E eles vão precisar buscar uma rota comercial que vai fugir, digamos assim, desse controle de Gênova e Veneza pelo mar Mediterrâneo. Ah, professor, é fácil, é só você navegar pelo Atlântico. Não é tão fácil assim, não. Olha só, vamos lá, a tela para você verificar que navegar pelo Atlântico poderia trazer muitos problemas. E aí, gente, olha só, claro, mitos e lendas sobre navegar o mar Mediterrâneo, eu já havia citado para vocês, havia a crença de que a Terra era plana, portanto, se a Terra é plana, vai chegar um determinado momento que tem uma cachoeira, o chamado fim do mundo. Tem uma cachoeira, o barco cai, morre todo mundo, acaba o mundo, basicamente é isso. É claro que quem defende até hoje a Terra plana não sabe dizer de onde vem essa água e para onde vai essa água depois que cai. Vai embora para o espaço sideral? Se é que quem acredita em Terra plana acredita também que existe espaço. Mas isso aí é outra loucura que não cabe à minha loucura histórica aqui. De qualquer forma, a gente vai observar que, além da ideia da Terra plana, a ideia assim, clássica que existiam monstros que destruíam os barcos, as embarcações, monstros esses que habitavam nas profundezas dos mares e saíam à flor d'água para destruir aqueles que desafiassem o mar. E a gente vai observar alguns desses monstros terríveis. Professor, tem esses monstros? Até então a gente não achou nenhum monstro não, mas tomar cuidado na hora de você nadar e navegar por esses mares nunca dantes navegados. O problema é achar um mar não navegado hoje. Mas isso é outra história, vai. Voltando aqui à nossa loucura, outro bicho aqui destruindo, um polvo gigante destruindo um barco, então as pessoas tinham medo também das
sereias. Ah, professor, o canto da sereia fazia com que o navegante ficasse apaixonado, olhava aquela sereia maravilhosa, ia atrás da sereia. Toma cuidado com as sereias dos quais vocês vão atrás. Por quê? Porque a sereia basicamente deixam os navegantes apaixonados, mas levam eles para o buraco, ou seja, no caso, o fundo do mar, levam eles à morte. Portanto, se você está ali de bobeira navegando e viu uma sereia, toma cuidado, tapa os seus ouvidos para você não cair no canto da sereia. Vai vendo, vai vendo. Gente, é claro que para navegar nesses mares aí, você vai precisar ter instrumentos de orientação. A gente está falando aí de um momento onde os instrumentos de orientação estão sendo desenvolvidos ainda, muitos deles testados. E o que a gente vai perceber é basicamente esses daqui que eu destaco, como, por exemplo, o astrolábio, a bússola, o quadrante, são todos esses instrumentos que em várias partes, em vários locais do mundo vão se desenvolver. Muitos deles se desenvolvem no Oriente, alguns deles inclusive na China. E aí a gente vai ter a Escola de Sagres como um grande marco para esse investimento em navegação por parte dos portugueses. O que é a Escola de Sagres? Basicamente é um porto, tá? Sem muitas diferenças de outros portos, porém era um porto onde você poderia vender não só mercadorias, como também informações, como também tecnologia. Aquele que trazia, por exemplo, um mapa mais atualizado poderia vender ali na Escola de Sagres. Aquele que teria interesse por outros mapas, porque queria navegar em outros locais, poderia ir até a Escola de Sagres para conseguir esse outro mapa. Então era um local ali de você trocar não só mercadorias, mas principalmente informações e tecnologias, é claro, das mais diversas possíveis, como essas que eu estou apresentando. A Escola de Sagres vai ser algo extremamente importante para impulsionar a navegação portuguesa. Além disso, a gente vai ter um investimento também na construção de novas embarcações, certo? Então vamos ter as caravelas sendo desenvolvidas, depois as naus, que é uma caravela um pouco maior, tem a capacidade de carga maior, uma possibilidade maior de enfrentar intempéries no mar. Então, tudo isso era muito importante para você se lançar ao mar desconhecido. Veja bem, olha a loucura desses caras. Você está navegando sem uma orientação muito precisa e também você está navegando aí sem um mapa que vai te dizer certamente aonde você está e para onde você vai. Então era meio que um tiro no escuro. Por isso, o primeiro momento das grandes navegações é um momento assim de navegações muito longas, certo? No sentido de que demorava muito a você chegar no seu destino e eram navegações muito caras. Você precisa investir muito dinheiro nessas navegações. Não era qualquer um. Por isso também que os estados que vão se organizar primeiro, como o caso de Portugal e Espanha, vão se lançar a essas aventuras, digamos, sendo os pioneiros nas navegações. Beleza? Especificamente falando aí da navegação portuguesa, como eles não poderiam navegar lá pelo mar Mediterrâneo por conta das rotas comerciais já mais ou menos dominadas, eles vão fazer o chamado périplo africano, que basicamente é você navegar pelo litoral da África até chegar à região do Oriente, até chegar às Índias. Qual era o problema disso daqui? Era, claro, a falta de mapas, a falta de orientação, por isso eles vão navegando sempre até chegar aqui. Aqui no extremo sul da África, né, o chamado aí Cabo da Boa Esperança, onde você tem lá, inclusive, a cidade do Cabo, sede aí de jogos da Copa do Mundo da África, por exemplo, ali era um local de extrema dificuldade para a navegação. A gente vai observar aí uma imagem que eu vou trazer para vocês, e a gente vai perceber que o mar era um mar ali muito revolto, é o local onde você tem um encontro do Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico, então é um local de difícil navegação, e ele vai ser vencido por um grande navegante português chamado Bartolomeu Dias. Ele é o primeiro a atravessar o Cabo da Boa Esperança e a partir daí segue viagem,
outros navegantes vão dar sequência a esse périplo africano, que vai ser concluído por Vasco da Gama, certo? Vasco da Gama ele é o primeiro a conseguir o périplo africano. A sua viagem demora muito, demora 10 meses. Mas, por outro lado, a viagem de Vasco da Gama, em uma viagem só com 4 caravelas, Vasco da Gama traz aí uma quantidade, uma lucratividade de mais de 6.000% para o Estado português. Ou seja, aquilo que o Estado investiu na viagem de Cabral, ele recebeu de lucro 6.000 vezes mais. É claro que isso vai gerar, crescer os olhos de outros locais, como, por exemplo, a Espanha, e querer também a sua própria navegação. E, nesse sentido, no desenvolvimento aí das grandes navegações, a Espanha vai se lançar ao mar, vai para uma tentativa de uma nova rota comercial, que eu vou falar daqui a pouco. A partir da Espanha conseguir a chegada, digamos assim, à América, o Estado português também vai começar a pleitear. Uma vez chegado na América, o Estado português começa a pleitear. Eu quero a minha parte na América também, certo? E aí vai ter uma série de disputas, alguns acordos feitos pelo Papa. Vamos lembrar que o Estado português e o Estado espanhol são estados atrelados à Igreja Católica, e nesse sentido o Papa vai resolver a pendenga fazendo alguns acordos em linhas, no qual dividiria as terras, as novas terras descobertas entre Portugal e Espanha. Dentre essas ilhas, dentro dessas linhas divisórias, a gente tem o Tratado de Tordesilhas, que vai possibilitar, entre aspas, aí, Portugal buscar o seu pedaço na América. Nessa perspectiva, a gente tem a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, muito se coloca dentro da história. Professor, a viagem dele, ele já sabia que existia isso daqui, foi uma viagem intencional. Até a presente data, a presente historiografia sendo colocada para a gente, não tem nenhuma prova que diga que Cabral sabia da existência do Brasil e desviou propositalmente a rota para chegar aqui. A gente não tem isso. É uma especulação falar que Cabral sabia da existência disso aqui. O que a gente tem materialmente que eu posso apresentar para você como prova histórica? Que, de fato, ele se desvia da rota, a princípio por buscar melhores condições de vento e acelerar a viagem, e ele acaba chegando aqui à América, marca o território português na América, faz lá a chamada primeira missa, tem lá o Pedro Vaz de Caminha, que faz o relato de toda a viagem, e Cabral segue o seu destino para as Índias, que era onde Portugal lucrava com o comércio das especiarias. E agora a gente vai voltar a falar sobre o Estado espanhol. Como eu já antecipei, eles vão buscar uma rota comercial, porém eles vão ter um grande problema. Por um lado, não podia passar pelo Mediterrâneo, e por outro lado, não podia passar pelo périplo africano, porque ia basicamente bater de frente com o Estado português. Não tinha uma outra alternativa a não ser buscar uma rota totalmente diferente. É mais ou menos essa sacada aí da charge. Os reis espanhóis vão ter que aceitar as ideias das mais mirabolantes possíveis. Dentro dessas ideias, um navegante genovês aí, chamado de Cristóvão Colombo, ele vai falar uma coisa revolucionária para a época, e até hoje tem gente que não acredita nele, não. Ele dizia o seguinte, que a Terra era redonda. É claro que não foi o Colombo que inventou que a Terra era redonda. Colombo já sabia de alguns estudos, ele percebendo os navios sumirem no horizonte, ele vai falar, olha, essa galera que está falando aí que a Terra é redonda, eu acho que é isso mesmo. Ora, e se a Terra é redonda, se eu sair da Espanha, vou navegar, vou rodar o mundo e vou chegar às Índias, vou chegar ao Oriente. E nesse sentido, ele vai organizar. E aí, é uma das coisas mais loucas da história, gente. Vocês têm que... nossa, olha só. O cara, ele diz o seguinte, olha só, a Terra é redonda. Se eu navegar da Espanha, eu chego até as Índias. Alguém pode chegar para ele e perguntar assim, tá, mas e aí? Em quanto tempo você chega nisso? Bom, bota aí uns 20 dias mais ou menos navegando e a gente chega lá. O cara não tinha mapa, o cara não sabia exatamente o que ele ia enfrentar ali no mar, não tinha uma rota claramente definida na cabeça, porque não tinha mapa. Ele sai totalmente no escuro, na loucura. E mais louco ainda são as pessoas que vão junto com ele. E nessa viagem aí de Colombo, ele acaba chegando
a América, né? Chega aqui, olha, na ilha de São Salvador, o Colombo faz outras viagens. A princípio, o Colombo não identifica que chegou em um novo continente, ele acaba achando que chegou às Índias, vai procurar postos comerciais, não vai encontrar. E o mais louco de tudo isso é que ele acaba sendo considerado um cara frustrado né, uma pessoa que não conseguiu resolver aquilo que ele se propôs a resolver, que era uma nova rota comercial, e morre sem saber que ele foi a pessoa que descobriu para os europeus a existência de um novo continente, que vai acabar efetivamente chegando aqui no continente um outro navegante chamado Américo Vespúcio. Em homenagem a ele é que nós vamos ter o nome do continente sendo colocado como América. Mas a viagem aí dos espanhóis só terminaria de fato mesmo com a circunnavegação. E é claro que eles vão precisar partir para o sul, extremo sul aqui da América, contornando até chegar às Índias, e é claro, fazendo aí a viagem de circunnavegação. Ele vai descobrir, obviamente, um novo continente, chamado pelos europeus de Novo Mundo, e a partir daí a gente vai ter o início da colonização europeia aqui na América e todos os seus problemas e todas as suas violências. Bom, eu vou ficando por aqui. Agradeço demais a você por ter assistido a aula até o final. Até a próxima e valeu!